Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de geografia. Tia trouxe duas amiguinhas para elas rezarem com a gente. Vamos rezar, falar com o Papai do Céu? Vamos rezar. Olha as nossas amiguinhas aqui para rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, tia vai fazer o quê? Primeiro, vamos para a correção da atividade da semana passada, que foi do dia 12. Essa atividade foi da página 298 e 302 do livro, viu? A atividade do dia 12. Peguei o livro de vocês, o terceiro módulo, e abra na página 298. Enquanto vocês fazem isso, as amiguinhas se despedem. Tchau, crianças. Fiquem na aula, que eu vou ficar aqui sentadinha para escutar também. Nós também estamos estudando. Beijo, 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 beijo. Pronto, pegaram o livro, página 298. Aí tem assim. Primeira questão. Contorne a alternativa correta. Rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca. É chamado de rio quê? Rio perene, né? Letra B. Rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Rio temporário. Letra C. Rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. Rios de planície. Letra D. Rio que percorre terrenos irregulares com muitos desníveis e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade. É o rio Planalto. Segunda questão. Observe o mapa da página 296. Cite 3 estados brasileiros que apresentam maiores quantidades de rios temporários. Olha, gente. Vocês vão lá na página 296, que é aqui. Volte. Aí tia falou a semana passada sobre esse assunto, não foi? Que tem o vídeo do dia 12. Qualquer coisa vocês voltam lá, ou vocês vejam por aqui por o livro. Então, de acordo com aqui o mapa, a gente está vendo os estados. E os estados que têm maior quantidade de rios temporários são Bahia, Sergipe e Alagoas, certo? São os 3 estados brasileiros que mais têm rios temporários. O que são rios temporários? Os rios que só enchem quando chove. Quando passa o período de chuva, ele seca. Ainda na página 298, continuando, terceira questão. Pesquise e escrevam a seguir o nome de um ou mais rios que passam pelo município onde vocês vivem. Então, tia falou na aula passada, né? Aqui no nosso município, São Cristóvão, nós moramos em São Cristóvão. Quais são os rios que passam por aqui? Tem o Rio Poxim, né? Que fica ali, olha, na saída, quando a gente está saindo daqui de Sergipe, eu tá voltando de Aracaju, aí tem aquela ponte. Ali não é o Rio Poxim. Pronto, vocês colocam o Rio Poxim, certo? Agora vamos para a página 302, para a correção lá da atividade. Abriram página 302. Na página 302, vocês estão vendo aqui, olha,
uma panela no fogo, um homem colocando gasolina em um carro e alguém colocando a tomada na eletricidade, né? Pronto, esses 3 desenhos. Aí tá dizendo, observe as fotografias a seguir, escreva uma legenda para cada uma das imagens, indicando o tipo de energia que está sendo utilizado e de que maneira ela está presente em seu dia a dia. Então, na panela, vocês vão colocar na panela o gás de cozinha. Está sendo utilizado o gás de cozinha, que serve para quê? Todo mundo sabe, né? Para fazer comida, para fazer o café, para fazer o doce, para cozinhar, certo? Aí tem aqui o outro, o homem colocando a gasolina no carro. Aqui é a energia do combustível. Vocês podem colocar o nome combustível, quem não colocou. E pode colocar que ele é usado no dia a dia para abastecer os carros, os ônibus, não é isso? E o outro é a tomada, colocando o negócio lá na tomada, né? Que é a energia elétrica. Aí na nossa casa, para que serve a energia elétrica? Para os aparelhos elétricos movimentarem, né? O que é os aparelhos que utilizamos na nossa casa? A geladeira, o fogão, a lâmpada. Precisa de energia elétrica, né? Então, vocês respondam direitinho. Foi até aí. E agora a gente vai passar para a página do livro. Ou para uma atividade lá no formulário que a tia vai passar para vocês, certo? Na próxima semana. A tia só vai explicar a atividade da próxima semana. Aí na atividade da próxima semana de geografia, é falando sobre isso. Sobre os relevos, sobre os rios perenes, os rios temporários. Todos os tipos de rios, o que nós já estudamos, certo? Lá na plataforma, tia vai deixar para essa semana, próxima semana, a explicação. Essa semana. Marque V ou F. Planalto. É a forma de relevo levemente ondulada. É verdadeiro ou falso? Olhe lá no livro do assunto, estude e responda. Depressão, forma de relevo com altitudes muito alto. Verdadeiro ou falso? Olhe lá, estude e responda. Letra C. Planície, forma de relevo plano. Verdadeiro ou falso? Olhem lá e respondam. Marque certo ou errado. Os pontos mais elevados do Brasil são o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. É certo ou errado? Olhe lá. O Brasil tem poucos rios no seu território. Certo ou errado? Todos os rios são iguais em todos os aspectos? Aí vocês vão olhar. Será que são? Tá lá no livro. Os rios podem ser classificados em rios de planalto e de planície. Vejam lá. De acordo com as informações sobre os rios, marque 2 afirmativas corretas, certas, viu? Aí vocês vão ler as afirmativas. Os rios de planalto percorrem terrenos irregulares. Será que é essa? Os rios de planalto fluem devagar e não formam cachoeira e queda d'água? Será que é essa? Os rios de planície percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, pouca diferença de altitude? As águas dos rios de planície
flui com velocidade e não são favoráveis à navegação. Pronto, aí vocês vão verem aqui, de acordo com a explicação que tia já deu, e vocês vão fazendo, e de acordo com o que está no livro, vocês vão lerem e vocês vão responder. De acordo com as informações sobre os rios perenes, marque algumas corretas. Aí vocês vão ler a informação sobre os rios perenes e vocês vão marcar a informação correta. A quantidade de... O que é rio perene? É o rio que não seca, não é isso? Os rios perenes são aqueles que sempre têm água. Serve para navegações, serve para pesca, serve para lazer, serve para tomar banho. Então, eles são os rios perenes. Qual é a diferença do rio perene para o rio temporário? O rio temporário, ele só enche quando chove, ele não serve para pesca, porque a água passa logo, choveu, parou de chover, ele seca. Ele não serve para embarcações, ele não serve para lazer, ele só serve para a água passar enquanto tem chuva, certo? Então, de acordo com as informações sobre os rios perenes, marque algumas corretas. A quantidade de água passa por alterações ao longo do ano. Aí vocês vão dar uma olhadinha lá no assunto e sobre a explicação que a tia está dando. Na época de chuva, seu leito fica mais cheio. Os rios perenes não predominam o território brasileiro. O rio São Francisco é considerado perene. Os rios perenes predominam no território brasileiro. Então, vocês vão verem algumas afirmativas, informações, e vocês vão marcarem, certo? Algumas. Não é só uma não, são algumas. Sobre as informações dos rios temporários, marque as que são corretas. No período de chuva, os rios temporários ficam cheios. Os rios temporários nunca secam. Na região Nordeste, os rios temporários estão mais presentes. Em áreas com períodos prolongados de chuva, ele fica com água. Os rios temporários não servem para grandes embarcações. Até aí, tia falou sobre os temporários e os não temporários. Sexta questão, ou a próxima questão, né? Escreva quais são as finalidades dos rios brasileiros. Gente, os rios brasileiros, eles têm alguma finalidade, né? O que é a finalidade? Para que serve? Para que servem os rios? Será que eles servem para gerar energia elétrica? Eu acho que sim. Sim. Irrigar a lavoura. Fornecer alimentos. Olha, por que a tia está falando fornecer alimentos? Porque a pesca é um alimento, né? E também tem outras coisas, como plantinhas, não é isso? Pode ser que alguém se interesse por algumas plantinhas do mar, dos rios, como a gente sabe, né? Muita gente até pode comer algumas. E também as plantas servem para perfume, viu? É a Vitória Régia, que fica lá no rio, é planta de água. E algumas pessoas fazem até perfume, fazem desinfetantes, essas coisas também. Serve para vias de transporte, para lazer. Então, vocês vejam lá no livro, de acordo com a explicação, e vocês escrevem. De acordo com a produção de energia gerada pelos rios, marque as afirmativas incorretas. Incorreta. Marque a afirmativa. É uma só que está incorreta. Incorreta é errada. Só tem uma errada, viu? Vocês vão marcar errada. A maior parte da energia que abastece as residências, comércio e indústrias do nosso país não vem dos rios. É dos rios que vem a maior parte da energia elétrica. O grande potencial do país para a geração de energia vem dos desníveis dos terrenos
que promovem o deslocamento das águas com maior rapidez e força. A usina hidrelétrica de Itaipu é de grande importância para o Brasil. Então, no meio dessas daqui, só tem uma que está incorreta, que está errada. Aí vocês vão marcar a incorreta, certo? A outra questão. Escreva os tipos de energia que utilizamos no dia a dia. Então, vocês vão verem lá no livro os tipos de energia, que tia até falou há poucos instantes. Como tipo gás de cozinha, combustível, até a luz solar. Então, vocês vejam lá no livro e vocês vão responderem a atividade. Na próxima aula, a gente corrige essa atividade e leia o livro direitinho, preste atenção no assunto e até a próxima aula. Beijo da tia!